Alô, pessoal! Eu sou o Érico San Juan e esse é o Capial, o podcast que também é jornal. O Capial é um jornal de humor impresso, mensal, publicado todo final de mês, encartado em outro jornal impresso que é a Tribuna Piracicabana. Um jornal tradicionalíssimo aqui de Piracicaba, a terra do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, é claro. E o Capial Podcast, já estamos caminhando aí para 2 meses e alguma coisa de existência. E o podcast Capial traz todo sábado, sempre a partir das 10 horas na TV Metropolitana de Piracicaba, 10 da manhã. Traz os cartunistas, entrevistas com os cartunistas que participam, que colaboram com o jornal de humor impresso Capial. É Capial para todo lado. Os cartunistas Capiaus e uma legião aí de cartunistas, os bons cartunistas aqui desse Brasilzão de meu Deus aqui. Na TV Metropolitana com entrevistas e no jornal de humor impresso Capial, encartado na Tribuna Piracicabana. E vamos aqui conversar com um chargista multimídia. E também ele é jornalista esportivo aí. Acho que vocês conhecem ele muito bem. E é um cara que conquistou um espaço muito importante para a charge num veículo de grande penetração, de grande circulação, chamado TV. A gente vai saber direitinho aí a trajetória desse cara, muito gente boa, um globetrotter, para falar uma expressão chique, né? Viaja o mundo inteiro com seu jornalismo, enaltecendo e divulgando o esporte, o bom esporte do mundo inteiro, através do seu jornalismo e através das suas charges, que também são jornalismo. Vamos conversar com o nosso amigo Renato Peters. Seja bem-vindo, Renato. Érico, é uma honra, cara, uma honra estar aqui. Eu tenho 2 coisas para te falar antes da gente começar. Primeiro, que eu sou capial. Eu sou lá de Araguari, interior de Minas. Então, sou capialzão mesmo, caipira. É isso aí. E me identifico muito com esse nome aí. E a outra, cara, eu fico muito feliz, cara, de ver esse seu projeto do impresso, né? A gente que gosta de papel, de arte. Eu sei que a modernidade, ela tá aí, ela vai crescer ainda mais, a gente vai ter muito mais modernidade, como diria lá em Minas, mas eu acho que o impresso, cara, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito rica, e você tá de parabéns por esse trabalho que você faz com o Capial aí. Muito bem, a honra é toda nossa, né, Renato? Que a gente, um capial, vamos dizer que um capial alimenta o outro, né? Então, sem capial de carne e osso, não tem capial jornal e não tem capial podcast, né? Então é muito legal essa, como eu falei no começo, essa caravana capial aí, em torno de um projeto na cidade internacional do humor, da capital internacional do humor, que é Piracicaba, né? Que, aliás, eu já vou emendar, já te cumprimentando por ser um debutante no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Como é que você recebeu a notícia aí em plenas férias que você tinha sido selecionado pela primeira vez no Salão de Humor de Piracicaba? Cara, eu nem sei o que dizer, assim, é uma emoção muito grande, porque, cara, é muito difícil, né? É muito difícil chegar, você já está com muita experiência aí, mas, poxa, é um reconhecimento de um trabalho muito grande, né? Quem acompanha a charge, quem gosta de desenho, sabe que o Salão de Humor Internacional de Piracicaba é uma realização de um sonho, assim. Eu acho que você está sendo convocado por uma seleção. Levando para o meu lado assim, você vestiu a amarelinha e agora vamos para cima. É uma honra muito grande, é o reconhecimento do teu trabalho e é também uma honra muito grande fazer parte, uma areiazinha aí nesse mundaréu aí. E me diga uma coisa, você, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, só o imenso público da TV Metropolitana de Piracicaba. Cá entre nós aqui, muito, muito entre nós, você tomou aquele porre que você prometeu por integrar o salão depois da notícia aí? Tomei, só que na minha idade já tenho 50 anos, não é uma boa coisa não, mas pô, foi muito legal, foi uma comemoração em família, mas tomei o porre sim, mas não vou repetir isso nunca mais. Ah, mas
Olha, dentro dos limites aí da meia-idade, né? Que chamam de meia-idade, né? Parece que meia-idade é um bom sinal a gente chamar de meia-idade, a nossa idade atual, porque dá a impressão que ainda tem a outra metade pra gente cumprir. Então ainda tem um bom tempo aí pra gente ficar nesse planetinha, né? Tem tempo ainda. Muito bem. E você já tinha tentado outras vezes entrar no salão? Se eu não me engano, eu tentei algumas vezes, mas assim, o que acontece? A gente tem uma vida meio atribulada, assim, e eu sou meio ruim de datas e de regulamentos, assim, eu perco muito isso. Então, eu tentei umas vezes, mas na verdade, assim, quando eu começo a fazer charge há muito tempo atrás, ou seja, desde criança eu faço, mas como eu começo a falar, olha, isso aqui eu preciso aperfeiçoar mais, eu preciso trabalhar mais meu traço, eu tentei participar de alguns congressos, de alguns salões, mas era muito cru, assim. Eu acho que você vai aprimorando o traço, você vai aprendendo, você vai fazendo, mas esse foi o mais perto. E eu vou te falar que foi os 45 do segundo tempo, porque eu também tinha perdido mais ou menos a data. Foi no último dia, assim. O jogo estava terminando e eu falei, nossa, lembrei, né, por causa dos nossos grupos, e eu falei, poxa, ainda dá tempo, mas foi assim, tipo, acabava meia-noite, 59, 57 eu mandei, e deu tudo certo. Olha, então, é porque todo ano a gente fica. Quem manda trabalhos para salões de humor tem essa prorrogação meio que garantida, de certa forma. Mas a gente fica na correria, aí no dia seguinte tem a grande notícia, né? Prorrogar o prazo, né? Eu não sei se a gente fica aliviado ou quer torcer o pescoço dos organizadores do evento, né? Exatamente. Mas são ossos do ofício, né? Então, mas eu queria saber de você, Renato, além dessa alegria de participar do salão, claro, o assunto não vai ser só salão, embora seja muito importante, evidentemente. Mas como é que você começou a ter contato com esse mundo do humor de uma forma até mais ampla que o salão? Porque o salão é uma referência muito forte, né? Para quem se aventura no mundo do humor gráfico, né? E você desde cedo lá da sua cidade de origem lá, você já pelo menos você tinha contato com o que hoje a gente considera os mestres do nosso ofício, né? Como é que foram as suas primeiras influências aí? Cara, você sabe que, por exemplo, eu tenho os meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos, todos desenham, né? Inclusive meu irmão mais velho, ele tem um traço muito parecido com o Enfio, mas ele não desenvolveu, ele foi para outra área de matemática, e ele comprava muito revista do Enfio, e eu cresci vendo aqueles traços, Glauco também, e aquilo me influenciou na faculdade. Eu fazia muita coisa na faculdade, né, de trabalhos e tal, e durante a faculdade eu me aventurei em alguns salões universitários e tal, mas não consegui nenhum sucesso, não. Depois, quando vem a televisão, eu me distanciei um pouquinho do desenho, porque você muda muito de cidade, vai focar mais nessa área, e eu praticamente tinha deixado de lado o desenho. E aí, em 2012, aconteceu uma coisa assim, meio que baixou um santo, porque o meu filho nasce em 2012, e eu volto a desenhar, mas assim, sabe, passar o tempo. Eu peguei uma folha, eu nunca mais tinha desenhado, não dá tempo, assim, a gente tem uma vida corrida e viagem, e falta de horário e tal. Mas quando ele nasceu, não sei o que aconteceu, eu baixou um santo, eu comecei a desenhar, mas para passar o tempo, né? Eu lembro que estava uma época, não sei se você vai se lembrar, de as pessoas compravam um livro para colorir. Teve uma época disso. O Anti-Estresse foi dessa época aí, ô Renato? Foi dessa época. E eu não sei se influenciado por isso, eu peguei e comecei a desenhar. E desenha de cá, desenha de lá. E com um negócio de redes sociais, eu fazia na mão, pintar, mas era um passatempo, assim. E eu comecei a fotografar aquilo. E as pessoas das redes sociais começaram a falar, mas é você que faz isso? Olha. Eu faço e tal, sou eu e tal. E aí aquilo foi crescendo. Eu fui aprimorando, ou seja, hoje eu continuo desenhando, eu uso papel e caneta, né, para os mais jovens,
O meu filho tem 12 anos, ele fala, papai, pra que isso? Pra que papel e caneta? Eu falei, Quem filho, diria que você ia ouvir essa pergunta? A gente ia ouvir esse tipo de pergunta, né, ô Renato? eu falei, filho, meu, seu pai é velho, seu pai gosta de É, papel e caneta e tal. E aí eu falei, poxa, tudo bem, eu faço o desenho, aí eu comecei a escanear ele e fazer uma arte final, ou seja, colorir no Photoshop, para ah, ele ficar mais até comercial, ou ele ficar com um jeitão mesmo, mais profissional, não comercial, profissional. sim. E aí eu consigo, hoje, por exemplo, eu faço um quadro no Hora 1 que eu acho muito legal resgatar, né, o nosso trabalho, o trabalho do chargista, e isso é muito importante que, como a gente falou no começo, É. o impresso, como a gente perdeu o impresso, as coisas vão se perdendo, hoje a gente tem a questão dos memes, ou seja, então é uma coisa fundamental, é muito importante, mas que a gente sente às vezes que muita gente está deixando de lado, que é uma pena, né? É. Mas, ô Renato, eu acho assim, é uma conquista mesmo você ter esse espaço no Hora um, porque você faz um quadro de humor que tem charge, sabe? E E você sabe que você, e você hoje, aparece junto com o seu trabalho, com o seu desenho, né? É algo então, muito, em tempos de internet, isso daí é praticamente, não vou dizer stories, que stories é muito curto. O seu quadro, ele tem em média 5 minutos por aí, não é isso? por aí. E você sabe que hoje, ontem, fuçando aqui em arquivos, eu encontrei, porque na verdade foi uma coisa por acaso. Olha Essa só. história do quadro, o pessoal da programação da Globo, durante a pandemia, ou seja, a gente ficou de mãos e pés atados, a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha. A produção caiu muito, né? Porque as pessoas não podiam circular e tal. É. E um dos produtores de chamadas da Globo, quando voltou o futebol, ia ter uma final do Campeonato Paulista, se não me engano, 2020, né? A volta do futebol voltou e tinha a final entre Palmeiras e Corinthians. É. E ele falou: eu queria fazer uma chamada com os seus desenhos. Você Olha. faz uma chamada, né, chamando o jogo, amanhã e tal, mas todo com desenho, a gente vai botar uma câmera. Foi ideia de um cara lá da produção. Falei, beleza, vamos fazer. Só que essa chamada, eu não sei porque era para chamar, era para rodar na programação, ela rodou dentro do Oral, dentro de um telejornal de rede. Alguém Ah, colocou aquilo lá. Eles chamaram como se fosse uma matéria. olha. E a matéria entrou e tal. De repente, toca meu telefone e era o editor-chefe do programa, o apresentador Roberto Kovalik. Ele falou, cara, eu quero que você faça um quadro de chat. Olha Eu só. falei, mas como que eu vou fazer um quadro? Não, eu quero todo dia. Aquilo é você que faz. Eu falei, sou eu. Eu não sabia que você fazia. Eu quero que você faça todo dia. Eu falei, todo dia não dá. Todo dia. E aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, pelo menos na sexta-feira, que é um dia para preparar as pessoas para o fim de semana, vamos fazer uma. E a gente começou a fazer aquilo. É. E estamos até hoje. O quadro, ele começa, acho que ali já era o final do ano, depois veio 2021, e ele foi todo feito primeiro dentro de casa, era dentro desse estúdio aqui, porque eu fazia meio... Teve muito isso durante a pandemia, as pessoas faziam de casa. E aí eu comecei a fazer, e eles começaram a pedir, então toda sexta-feira, desde 2021, a gente tem o quadro de chat, depois a gente foi criando, a gente vai aumentando, a pandemia acabou, e aí você, poxa, eu preciso mudar e tal. Foi aí que entrou a história do Chroma, que é de colocar um fundo verde. Eu falei assim, um dia eu queria estar dentro da chat, sabe, interagir com ela. A gente já conseguiu fazer algumas animações, assim, eu até falo que é o quadro de menor orçamento da TV, porque é uma coisa que você está aprendendo todo dia. E aí agora a última inovação que a gente colocou foi fazer as pessoas desenharem e mandarem desenho para a gente. Poxa, tem criança, tem senhores de idade. O último que mandou é um senhor que deve entrar no próximo. A gente está voltando agora, depois das férias. Tem um senhor de 70 anos que ele fez um desenho maravilhoso. Tem gente assim, caricaturista, as pessoas que. Teve um bombeiro que mandou uma vez, ele é um bombeiro. Eu esqueci o nome da cidade dele, mas enfim, ele é lá do Nordeste. Maravilhoso o trabalho do cara, ele é um caricaturista de mão cheia, só que ele é um bombeiro. Ele fala assim, olha, eu vi o teu quadro, aquilo me chamou a atenção, eu desenhei, mandei. Então, assim, é legal isso de você abrir para as pessoas que têm isso. Quantas pessoas desenham, mas aí vão para o outro lado e não desenvolvem aquilo. E eu acho que esse foi o papel. Então, a gente está sempre
inventando alguma coisa para modificar, mas eu acho que o principal teve um episódio também, desculpa me alongar aqui, mas teve um episódio muito Imagina. legal que eu revivi quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar uma época a Globo fez, acho que foram uns 3, 4 anos, com os principais chargistas do Brasil fazendo as vinhetas do Plim Plim, que eram as vinhetas do intervalo, Isso. Jaguar, enfim, Enfio tinha muita gente desenhando. Então, assim, o espaço que foi aberto, e eram todos intervalos, Nani, caras que são feras, e a gente reviveu isso, muita gente mandou mensagem para Hora 1, nossa, é mesmo, tinha os desenhos que passavam, os chargistas, então, assim, é uma coisa muito legal, porque é o que eu amo fazer, eu gosto de fazer desde criança, É. eu desenho desde muito cedo, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, e, poxa, é muito legal isso, assim, poder colocar mais esse a mais, assim, no meu trabalho. Ô, Renato, eu vou reforçar a coisa a importância desse seu espaço. E se você me permite, sem querer ser professoral ou ficar fazendo listinhas, eu listei aqui os seus antecessores no humor gráfico dentro da TV Globo. E que eu tenho certeza que você vai lembrar de todos. Porque, afinal de contas, há uma vantagem em ser velho. Exatamente. Olha como é importante o espaço que você está tendo e os nossos, vou dizer nossos antecessores, né? Por Uhum. exemplo, aqui nós tivemos um desenhista que, por sinal, era um dos diretores da TV Globo, o Borjalo, Mauro Borja Lopes, que ele foi o criador da zebrinha da loteria esportiva no Fantástico. É um desenho de Exato, humor, né? Dentro da TV Globo, né? Num espaço nobre que é o Fantástico, né? exatamente. Outro foi o Juarez Machado, que foi um espetacular ilustrador. Ele fez páginas de humor para a revista Manchete, foi ilustrador das capas dos LPs do Juca Chaves e também fez um quadro em que ele interagia com desenhos, como mímico, ele com os desenhos interagindo no estilo meio Era daquele genial, isso mímico era genial, 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 né? E eu genial. acho que o Globoplay talvez tenha esses quadros, eu não tenho certeza, mas enfim. Eu Outro. achei uma, eu achei uma vez no YouTube, assim, Ah, é legal. que tem muita coisa que você tem que Exatamente. escavar, mas eu lembro quando eu era moleque desse cara, assim, eu assistia, eu Então, ficava impressionado com aquilo. espetacular, né? Um desenhista que interagia com o trabalho dele, né? O Enfio com a TV Homem, quadro na TV Mulher, né? E Esse é também monstro, chargista por algum tempo do Jornal da Globo também, né? sim, sim, esse é Enfio Pelé, para mim é Pelé. que você viu quando você era mais moleque, né? É, O traço caligráfico, né? Aliás, você citou influências suas, o Glauco e o Enfio. Influências mesmo. Você citou dois caras de traço simples e expressivo até dizer chega, né? exatamente. E você sabe que eu fui numa exposição do Glauco há pouco tempo, não, tem um tempo já aqui em São Paulo, É, e tinha os rascunhos dele. E eu fiquei parado, assim, é uma coisa que, poxa, é. você fica horas ali olhando aquilo, é ouro, assim, é uma coisa maravilhosa. Assim. Mas você só está citando, aí só tem seleção, né? Pois é. Aí é seleção de 70, né? Nem 2002, aí é só Ah, mas você craque. faz parte dela, caramba. Olha, só pra concluir nessa listinha, né? Nada didática, mas muito instrutiva aí, porque os nossos antepassados aí, no seu caso, a seleção de 70 aí dos cartunistas da TV Globo, né? Você citou, teve o Chico Caruso com charge no Jornal Chico da Caruso. Globo e no Jornal Nacional, né? Uma charge Uhum. animada, né? Digamos assim, dentro dos Chamada recursos. animada. E também, o que você também citou, cartunistas, inúmeros cartunistas nos intervalos do Plim Plim na TV Globo, né? Exatamente. Era uma coisa assim que na época foi uma inovação, assim, porque era uma coisa formal, né? Não formal, mas assim, era uma coisa tradicional, plim-plim, o intervalo e tal. É. Quando aquilo começa, nossa, e aí vários, aquilo foi, eu acho que foi uns mais de 4 anos, assim.
e várias historinhas que o cara contava ali em 15 segundos e que, embora pro intervalo, é maravilhoso aquilo. Foi muito legal reviver aquilo, porque assim, para nós é reviver. Para muita gente, para a molecada, viu aquilo pela primeira vez, assim, sabe? E você sabe que eu vou te dar uma curiosidade aqui, uma coisa que ninguém sabe, um bastidor. Opa! Quando eu tive essa ideia, esse bastidor é quente, quando eu tive essa ideia, a gente tem uma central de acervo na TV Aham. Globo. Cara, são mais de não sei quantas mil horas de gravação, ou seja, é um departamento gigante, são É. fitas e fitas, eles estão digitalizando um monte de material. Uhum. E então você tem uma central lá que você faz as pesquisas, pede, as pessoas têm que entrar no computador, fazer toda aquela pesquisa, buscar. Você sabe que essa ideia da vinheta do Plim Plim foi uma ideia do marketing, né? Ah, Foi o pessoal do marketing que teve essa ideia, foi outro departamento, o marketing ou comercial, não me lembro agora. Então o acervo não tinha, muito desse material se perdeu. Muito desse ai, material não tem na TV Globo. Ele está no YouTube, porque são pessoas que gravaram. Então a é. gente tem que fazer uma garimpagem no que tinha dentro do nosso arquivo, que não são. Então, muito desse material se perdeu, porque essa área, talvez por não pensar, não ter essa expertise, vamos dizer assim, do jornalismo e do esporte, lá a gente guarda tudo que vai ao ar, Aham. fica tudo armazenado, tudo é guardado, todos os Globo Esportes, se você for procurar matéria, e isso está tudo sendo digitalizado, ou seja, eu acho que no futuro bem próximo a gente você vai clicar ali, você vai ver coisas, porque muita coisa está em fita, muita coisa dá muito Sim. trabalho para você digitalizar, Aham. o material é ouro, e eles não tinham muitas dessas vinhetas. Muitas dessas vinhetas se perderam. Então a gente fez um trabalho de ir atrás do YouTube, ir atrás de quem conseguia. A gente conseguiu resgatar boa parte disso para colocar no Hora 1. E foi muito legal, porque as pessoas que viveram aquela época se emocionaram e as pessoas que É. não viveram aquela época acharam maravilhoso. Né? E conheceram muitos chargistas. Porque a memória, infelizmente, nossa, ela é curta. Né? A É. gente tem que cultuar mais a nossa memória. Exatamente, exatamente. E, ô Renato, a gente falou, claro, esse trabalho multimídia é muito importante, mas, e você falou, nós estamos falando aqui também do jornal impresso, né? Então, as suas charges, você também publica elas, posta, né? Separadamente do quadro nas suas redes sociais, né? E o quadro você já tinha, como você falou, a partir, né, do nascimento do seu filho aí que deu estalo, né, na época dos livros para colorir e tudo. Então, uma série de estímulos aí te fez retornar para sua paixão, né, que desde criança você tem essa paixão. Mas quando que você começou a fazer as charges frequentemente para suas redes sociais? Começou nesse processo, assim, logo que ele É. nasce, mas assim, muito amador, assim, era uma coisa colorida com lápis de cor, não tinta. Hoje eu vejo os primeiros rascunhos e tal, mas aí você vai, posta uma coisinha ali, eu acho que esse aqui ficou melhor. Então você tinha alguns comentários que o pessoal gostava, outros meio que, parece desenho de criança e tal. Mas ali eu senti a necessidade que eu precisava aprimorar. E assim, eu acho que ele, como eu fazia muito e frequentemente, virou. Eu comparei, por exemplo, às vezes todo mundo tem um hobby, né? O cara vai jogar tênis, o cara joga videogame, enfim, o cara vai nadar. Eu desenhava e eu comecei a ter uma coisa assim, por exemplo, eu tinha umas ideias e eu precisava acordar de madrugada para pelo menos rascunhar ou fazer um balãozinho, né? Ah, Então começou a virar uma coisa meio que, opa, eu preciso fazer. Então eu acho que o traço foi se aprimorando e aí a partir dali eu fui começando a falar, olha, eu preciso deixar esse trabalho mais profissional, mais com cara realmente do que as pessoas estão, do que os grandes chargistas fazem. é. Então ali foi o primeiro passo, assim, sair desse só desenhar para passar o tempo, para de repente falar, olha, isso aqui pode me dar isso pode agregar o meu trabalho, entendeu, de comunicador. Legal, legal. E a receptividade desse trabalho aí, através das redes sociais, o que que você sentiu que era de mais forte a reação das pessoas assim?
Você não tem Então, haters, eu imagino. tem, não, tem, porque, assim, o que que acontece? Quando você trabalha muito tempo numa coisa, você é um repórter de Sim, esporte, você é enfim, você é um âncora, quando você mostra um outro talento, você precisa ser muito bom naquilo, porque as pessoas vão sempre comparar, isso é, não tem jeito, entendeu? É a mesma coisa que eu vou para novela agora, entendeu? Ah, vou fazer novela. Pô, todo mundo vai falar, "Pô, vocês não tem, entendeu? Então teve muitos haters, muita gente, mas tá horrível, é desenho de criança e tal. É por isso que eu vi que eu precisava aprimorar, ou seja, eu preciso melhorar meu traço é, e hoje eu até concordo com muitos haters, assim, era um trabalho meio tosquinho, assim, era uma coisa que eu fazia quando criança, depois fiz na faculdade, ou seja, não tinha uma responsabilidade, assim, de fazer algo é, que fosse mais perto do que todo mundo faz. Só que eu é, acho que ao longo dos anos, e foi uma questão assim de ganhar espaço, de briga. Então eu vou melhorar o traço, vou é, fazer, o que, que eu posso melhorar aqui, tirar lá e tal. E eu acho que as coisas foram evoluindo. Hoje ainda tem alguns haters é. que falam, mas enfim, eu acho que eu consegui colocar isso de uma outra forma agora para todo mundo. Que bom. E me diga outra coisa aí, entre tantas, né, Renato? É um mundo vasto a se explorar, o do humor gráfico, né? É, as pautas que você explora, muitas vezes elas se cruzam, as pautas das suas matérias e das charges. Porque o chargista, ele tem, de certa forma, ou de certa forma, de toda forma, o compromisso de retratar o dia a dia. E evidentemente que seu assunto mais presente nas charges é o esporte, né? Que é o assunto do seu dia a dia como repórter, né? Então tem alguns assuntos recorrentes aí, porque na política, né? O que não vai faltar assunto, mas eles se repetem, né? No esporte você se deparou com essa questão aí de assuntos que se repetem, e aí você tem que fazer tipo das tripas ao coração para inventar novas abordagens dos assuntos nas charges? Completamente, completa. Os assuntos se entrelaçam muito, ainda mais o futebol. O É, futebol, acho que futebol e política andam assim muito próximos, né? Porque o que acontece de confusão nos dois, e eu acho que você consegue, por exemplo, a charge ela consegue alfinetar às vezes e ela consegue tocar numa ferida de vários assuntos, por exemplo, violência no futebol. Eu já fiz várias. Porque o futebol, assim, ele dá muitos maus exemplos, né? Você tem o hum, cara que tira a medalha quando ele é vice-campeão, você tem dirigente batendo boca contra o dirigente, tem jogador. Então, isso, a partir. Eu acho que você potencializa o teu trabalho. Porque, às vezes, quando você está na televisão, você vai fazer o clássico, por exemplo, você vai fazer uma reportagem do jogo. Você tem lá todos os ingredientes que você tem que colocar, quando foi o jogo, o gol de quem, o cara que fez não sei o quê, se teve briga, se não teve e tal. E eu acho que a Charge, ela potencializa aquilo. Eu já saí várias vezes de um jogo, fiz o jogo, fiz a matéria para a televisão, e de madrugada mesmo me veio a ideia da charge, e no outro dia, antes da reportagem ir ao ar, a minha é, charge já estava publicada nas redes sociais, é. falando daquele assunto. Né? Então, assim, você consegue cutucar as coisas, mostrar o que está errado, entendeu? E eu acho que nesse ponto a política e o futebol tem muita coisa que é motivo de charge, sim. Qual é o assunto mais polêmico que você levou mais cacetada em rede social numa charge sua? Cara, teve. VAR é uma, né? Quando você faz charge de VAR é uma confusão. Todo mundo, porque todo mundo é prejudicado pelo VAR, né? E o VAR assim, é uma fonte inesgotável de charge, porque cada hora acontece uma coisa. Mas eu acho que por exemplo, tem um lado muito do. Às vezes você critica um time, ou seja, por uma atitude de um jogador, de um treinador, e É, aí tem, principalmente os fundamentalistas, né, os torcedores, eles ficam um pouquinho mais, tá criticando o meu time. é, Só que assim, é, é, quando você aponta um caminho, uma coisa que está errada, ou seja, não é que você está criticando, você está fazendo você está debochando ou fazendo uma coisa assim, está apontando um erro que às vezes o fundamentalista, o torcedor lá, radical, não é. quer enxergar, entendeu?
mas eu acho que no momento vai, porque assim, você faz uma última frase que eu fiz, todo mundo está reclamando dos traços lá daquela linha, aí eu fiz um cara com um compasso e uma esquadra, uma régua grande, tipo assim, vem traçar a linha aqui. É. Aí os palmeirenses ficaram bravos, mas você está do lado do outro lado. Eu falei, não estou do outro lado, só que realmente a linha é tosca, a linha que a gente vê aqui no campeonato. É um É. negócio que gera muitas dúvidas, entendeu? Mas o futebol é assim, cara. Não tem como você não vai agradar todo mundo. Assim como na política, você não vai agradar todo mundo nunca. Não, e até uma coisa que eu gostaria de saber, acho que, claro que você já está dando os caminhos aí nas suas respostas, né? Mas o humor, eu imagino que você precise ter uma dose de desencanado, sabe? Na vida, para você aceitar uma zoeira, né? É, eu acho que o humor tem um componente aí de autoconhecimento que muitas vezes a gente zoa o outro, mas não quer ser zoado de volta. E com o time, isso aí é um problema, né, Renato? Completamente, está completamente certo, assim, porque é difícil hoje, né, principalmente, repito, pelos mais fundamentalistas da torcida, é difícil, porque ele acha que você está menosprezando um É, time, às vezes, porque você faz uma charge crítica, ou, por exemplo, eu já fiz charges em que um time, sei lá, tomou de 4, tomou de 5 e tal, tomou um atropelo, mas é uma coisa que não, até o próprio torcedor sabe que aquilo foi o resultado, entendeu? Mas eu é, acho que é isso, eu acho que o humor é zoar e deixar ser zoado, entendeu? E isso faz parte. E quando você mistura, e é isso que eu te falo, é uma linha assim muito tênue, porque você vê, uma reportagem que você faz para o Globo Esporte, ela tem lá 6, 7 minutos, você tem imagens, você tem texto, você é, tem um repórter aparecendo. A charge, ela tem traços. Então, é um negócio que é feito completamente inverso do que eu sempre fiz na vida, que é ter um tempo de espaço de televisão, que é ter imagem, que é ter som, que é ter texto, que é ter meu posicionamento e ter minutos para explicar uma coisa. Enquanto a charge, você tem alguns traços ali, às vezes nem balões você tem, nem falas você tem, e aí você mexe também com a interpretação de quem vai ver aquilo. Certo? Tem várias pessoas que têm várias interpretações. A charge você não explica, você coloca é, lá, entendeu? E aí é o que você sente. Entendeu? Então, às vezes, o bater o olho na charge e falar assim, não entendi, você tem que estar pronto para isso também. é, Acontece isso. Ou às vezes, tipo, entendi errado. Pô, tá zoando meu time. Não, se você prestar atenção, mas é uma coisa que não tem como você ou seja, pegar o cara e explicar para ele, ó, ou deixar um texto embaixo, ó, a charge quer dizer isso, isso, isso. Então, isso é uma coisa também legal, de você mexer com o imaginário que o cara vai bater o olho e ver naquilo ali. e é curioso, né, Renato? Porque é o seguinte, nos últimos anos aí, a TV Globo mudou a abordagem do esporte, né? É, também bastante por conta lá do trabalho do Thiago Leifert. A gente percebe que a abordagem do esporte, ela está mais bem humorada. Eu não vou dizer humorística, bem humorada, né? E o esporte permite que a gente seja mais desencanado, né? Fica esse espírito de guerra, sabe? É uma coisa absurda. E, e o humor gráfico, principalmente, o que você faz, ajuda muito nessa. Para fortalecer, na minha visão, a concepção desse tipo de trabalho mais bem humorado, né? Tem a competição, mas eu acredito que tem a leveza, né? E hoje você veja bem, hoje a gente tem que entender que existe uma concorrência gigante lá fora com a internet, a própria Charge mesmo, hoje ela concorre com os memes, com uma série de concorrentes que acontecem. Se você quer uma ideia, por exemplo, o quadro, o Entender o que é que desenha, do Hora Um, ele é um quadro assim, é um quadro primeiro que é feito em casa, ou seja, deixo claro que é tudo feito, produzido aqui, ou seja, a edição só é feita lá na TV. É, E, por exemplo, como é um quadro que eu estava em casa, quando eu apareci pelas primeiras vezes, também tem um pouquinho da ousadia
da charge, do humor, eu apresentava de bermuda e É, de tênis. Então, assim, você imagina que a pessoa vendo um telejornal, né, da Globo e de repente aparece um cara, só que o cara tá dentro de uma charge, entendeu? E então, assim, é um ambiente meio nonsense mesmo. Então, você não pode chegar lá de roupa de repórter e tal. é, Porque a ideia é essa, a ideia é você misturar o humor gráfico com as notícias que estão acontecendo, ou seja, fazer um mix ali, misturar aquilo tudo e botar na cabeça do telespectador. É treinar novas linguagens, é trazer uma coisa nova para o público. A aceitação é boa, as pessoas gostam, as crianças gostam, as é. pessoas se enxergam ali, como eu disse, a gente começou a abrir. Então a gente está sempre criando um negócio para que seja diferente, para que a pessoa tenha um fim de semana mais tranquilo, ou não. A gente já fez várias homenagens, a gente já falou de guerra, ou seja, o quadro um dia virou, e porque também eu acho que o papel da Charge é criticar, É, né? Então, assim, várias vezes ele não termina no alto astral porque não tem alto astral, entendeu? é. Então, eu acho que é uma mistureba boa que a gente está levando e as pessoas estão gostando. Legal. E me diga outra coisa, entre tantas, claro. Nas suas matérias até hoje, você você gosta muito do assunto da inclusão no esporte, né? E eu acredito que aí você passou esse assunto para suas charges, e aí acho que é o lado muito bonito do humor que permite a poesia também, né? E esse tipo de material nas charges, que você, quando você aborda a inclusão no esporte, o pessoal estranha, eles acham que você tem que sempre mexer com cutucada, com humor mais ácido. Como que o seu público lida com as charges que você faz com relação com o assunto da inclusão no esporte? Eu acho que nesse ponto, assim, as pessoas. E o legal da inclusão é que você pode tanto mostrar esse lado, porque o que acontece hoje com os atletas paralímpicos, as pessoas que têm deficiência? Hum, Elas não querem ser enxergadas como um coitadinho, a pessoa que tem uma deficiência, coitado, não. Eles são atletas, no caso dos paralímpicos, atletas de alto rendimento. E uma outra coisa muito importante, quanto mais você tem atletas participando de eventos, quanto mais você tem eles aparecendo na mídia, mais você vai ver no shopping as pessoas deixando de esconder ah, porque não tem uma perna, porque não tem um braço, ou seja, a pessoa tem uma deficiência, não tem o que fazer, entendeu? Não vai mudar aquilo. E eu é, acho que a gente, com a charge, com as matérias, a gente deixa isso, olha, é normal, é assim você vê uma pessoa, não precisa se estranhar, não precisa olhar com um olhar de, ele não tem um braço. Não, é assim. E aí, nesse ponto, tem duas coisas. A gente, por exemplo, eu faço muito enaltecendo os atletas, porque eles ganham muitas medalhas, então, assim, são charges bem legais de fazer, mas, ao mesmo tempo, participando de grupos com pessoas que têm deficiência, eu vejo que ainda a gente é muito atrasado em várias coisas. Por exemplo, eu é. já fiz várias charges de ideias de conversa no Zap. A pessoa que tem uma cadeira de rodas chama o Uber olha e fala assim, mas a cadeira vai também? Lógico. A pessoa com deficiência está num baile de carnaval e vem uma outra assim, nossa, você pula carnaval, que coisa, né? Então, assim, isso é uma charge dura, eu já fiz com vários desses exemplos, e eles se sentem representados. As pessoas com deficiência falam assim, poxa, é exatamente isso que eu ouço. Então, cada vez. E aí você usa esses dois lados: um lado para enaltecer, o lado para falar que temos atletas de alto rendimento, que a gente tem pessoal brilhando aí. O Brasil hoje é uma potência paralímpica, está entre os 10 melhores países do mundo. Mas você tem ainda um brasileiro que vai numa festa, uma pessoa, um cadeirante. E teve uma charge que chamou muita atenção, que eu fiz um bloquinho de carnaval levando um cadeirante. Porque Ah, eu vi essa imagem em algum lugar, e na hora eu fui desenhar. E eu comecei a compartilhar nos quadros, e assim, foi instantâneo a alegria das pessoas. Nossa, me senti representado, isso é legal pra caramba. É isso mesmo, o espírito é esse, gente. A pessoa está numa cadeira de rodas, ela não está presa numa cadeira de rodas, ela não está condenada, né? é. Ela está livre, ela vai onde ela quiser. O problema é que nós não estamos preparados para as pessoas com deficiência, para dar mobilidade, para que ela possa ter uma rampa que seja uma rampa decente, para que ela possa ir a um show, que ninguém fique na frente dela. Então, eu acho que esse é o nosso papel também. É importantíssimo isso para o chargista. Pois é. E eu acredito, sabe, Renato, que talvez a maior limitação nossa, que não temos esse tipo de limitação,
Nossa, eu digo em geral, a humanidade, vai que seja. É, acho que a maior limitação acho que é a falta de senso de humor, viu? E estamos sofrendo muito desse mal nesse novo século, né? Exatamente, eu acho que a gente precisa, e eu acho que o mais importante é a gente rir e rir da gente também, entendeu? Não É, é só rir dos outros, a gente tem que, eu acho que falta mais humor, eu acho que falta mais leveza, é. e eu acho que falta a gente, esse negócio da charge é interessante, muitas editoras começaram a me procurar Olha só. para fazer questões de livros didáticos. Aham. E aí uma vez eu perguntei, mas essa charge minha vai para quê? Eu falei, não, vai para um livro de matemática. Eu falei, mas matemática? Porque a questão hoje é fazer a pessoa pensar, entendeu? Era uma charge que eu fiz na época dos juros, estava, quer dizer, na época, sempre está alto esse juro, e era É. um cara olhando por uma luneta, e o cara falava assim, e aí? Descobri um planeta novo? Ele falou assim, não, estou vendo os juros do cartão. E eu fiz aquela charge, botei, e aí uma editora me procurou, falou, a gente quer colocar num livro, né? Eu falei, tudo bem, tal. Aí fiquei curioso, falei, mas o que é? É uma questão sobre matemática. Ela me mandou a questão. É. Então é para fazer o aluno pensar, eu falei, o que essa charge tem a ver com economia, É. entendeu? E ele tinha que fazer uma explicação. Então eu achei isso genial, porque assim, às vezes falta para a gente interpretar texto, que é a mesma coisa que você interpretar um desenho. É. Exatamente. E sem falar que deve ser uma baita de uma honra, né? Você integrar um livro didático, né, Renato? É uma coisa, assim, eu fiquei lisonjeado, é muito É. legal você ter esse reconhecimento do trabalho e você tá ali ajudando uma pessoa a aprender. Então, poxa, feliz demais. Maravilhoso. Ô, Renato, então vamos começar aqui nos finalmentes, né? Todo final de podcast Capial, a gente remete ao Jornal de Humor Capial. A gente sempre mostra aqui uma seleção de trabalhos do nosso entrevistado, né? Que a gente comenta rapidinho aqui no finalzinho do, Ah, do podcast. que Então, legal. vou pedir pro Enzo Oliveira aqui, nosso querido Enzo, mostrar aqui a primeira charge que eu publiquei no começo do ano no Jornal Capial. Eu publiquei uma seleção de charges suas aí em janeiro, na edição de janeiro desse ano do Capial. Conta pra nós aí dessa É charge porque aí. os fatos, né, nesses últimos anos estão se atropelando tanto, é tanta coisa que vem acontecendo, tanta confusão, que eu acho que o ano já chega cansado, né? Já chega o ano novo, parece que já está recebendo, parece que o ano nem quer entrar, parece que não, é muito trabalho que vai ter essa terra. Aí, então ele já chega, é um ano novo cansado, porque ele já vem, as tretas vêm andando tanto na política, quanto na economia, quanto no mundo de guerra, que quando o ano entra, ele já nossa, esse tá, aí eu fiz o ano de 2025 um corpinho de 27 e está se repetindo, acho que é só trocar ali, porque não param as confusões. O ano nem. A gente nem usa mais aquele clichê gráfico do nenezinho do ano nascendo, já nasce velho. Esse velho já vem, coitado, tá lascado já. Tá lascado, que nem nós, né? Meu Deus do céu. Vamos pra próxima, Enzo? Próxima charge aqui do Renato Peters. Na nossa seleção aqui pro Jornal Capial. Essa é Um velho clássica, problema de né? São Paulo, né? Infelizmente, né? É a forma da água, né? Isso eu fiz em cima daquele filme também, meio uma paródia assim, mas é isso, cara. Isso é engraçado, né, cara? Eu lembro que eu vim para cá em 2003, eu era da afiliada de Presidente Prudente, eu vim fazer matéria aqui, eu trabalhava no jornalismo, nem pensava em voltar a fazer charges, É. e aí eu fiquei no jornalismo um mês, mas mais da metade era matéria de enchente, assim, tudo enchente, onde enche, e você vê 2003, aí eu fui buscar coisas mais antigas, ou seja, é um problema que parece o senhor aí do Ano Novo, né? Ele já vem cansado e vai se repetindo, e é impressionante isso. É impressionante, inclusive, né? A gente. Eu falei dos assuntos recorrentes, né? Esse é um assunto, infelizmente, e vou repetir o infelizmente 500 vezes. Infelizmente recorrente, né, Renato? Exatamente, é uma coisa que não tem fim e as pessoas sofrem muito e as promessas, né?
E aí você vê desastres gigantescos que acontecem, todo mundo se comove, todo mundo ajuda, mas aí passa o tempo, as pessoas esquecem, e daqui a 2, 3 anos a gente tem de novo o mesmo episódio. Então acho que o papel nosso é cutucar, é botar e fazer várias vezes, então. Exatamente. Vamos para a próxima, Enzo. Próxima charge aqui, estamos chegando no final do podcast Capial, né? Essa, eu faço questão de eu comentar antes, porque eu te contei, eu te falei na época no Zap, que é o tipo de charge que você ri sozinho, rapaz. Não é possível que você não tenha rido quando você terminou de fazer essa charge. Essa, É muito essa é, engraçado, sabe? É um tipo de humor assim que, sabe? É o limite entre o bobo genial, sabe assim? Uma bobeira, exatamente. né? Que é sensacional, é muito engraçado. Isso é nosso eterno problema com a gasolina também alta e É, tal. E eu acho que estava numa época de filme, eles estão fazendo um remake de filme, eu não sei se Batman de Homem-Aranha e tal. E a esperta é o Homem-Aranha, né? Que não usa gasolina, não tem que pagar a gasolina. E eu acho legal isso, você misturar várias coisas, né, cara? Assim, humor de quem se identifica, quem gosta de Batman, quem gosta de super-herói, mas é. essas ideias que vêm assim, a gente Mas assim, o sai. mundo pop, a referência pop que a gente conhece, né? Muitos conhecem, né? E ao mesmo tempo, esse tipo de resposta do frentista, né? É muito. É que meio mal criado, né? O negócio é engraçado pra caramba. Muito E é isso, bom. esse é o nosso poder de misturar as coisas, ser meio nonsense, assim, de É, fazer essas coisas. legal. E vamos pra próxima, a última charge aqui da nossa série, né? De charges. Outra também que eu ri, como dizem, diz o clichê, né? Eu ri alto. Cara, eu acho que essa charge mistura um monte de coisa, né, cara? Mistura como o ser humano ele tem que buscar uma força superior, ou um coach, ele tá sempre querendo que alguém fale para ele o que ele tem que fazer. E mistura com a modernidade da Alexa, né? Que É, hoje, cara, tudo as pessoas fazem tudo por esse bicho e fala e pergunta e ninguém sabe. Então é meio que misturar tudo isso, assim, essa obsessão que a gente tem por um guru, né? Alguém que é, guia meu caminho. Eu acho que tem gente boa, tem gente que faz e meio que parafraseei ali o monge ali, aquela coisa de subir ao, ao, ao Altíssimo e falar me ajuda, é. e o monge fala, pera aí que eu vou resolver isso no grito da Alex. É isso. Pois é. É aquela história, né, Renato? A gente quer, vamos dizer, a zona de conforto. Eu quero um guru, mas eu também não quero assumir as responsabilidades pelo que eu fizer, tá bom? Exatamente. Então o quentinho, que adianta ter o coração quentinho se você não assume o que você faz, né? Então é muito isso. E antes da gente terminar pra valer, Renato, eu trouxe aqui alguns jornais Capial que eu fico Hum. falando que o Jurité existe o jornal Capial, impresso, isso e aquilo, só que eu nunca trago pro povo ver a existência, constatar a existência desse veículo, né? Ele existe, gente. Ele Capial existe. A gente precisa provar, né, Renato? A gente acredita que a gente existe por questão que o Capial existe por questão de geração, do impresso, né? Mas de vez em quando eu vou mostrar pra galera aqui. E eu vou que mostrar uma legal. edição que acho que eu não te mandei ainda, mas eu vou mandar. Claro, fica a promessa aqui registrada, que eu vou cumprir. Eu vou mostrar aqui a edição que saiu a sua página de charges, né? Do começo do ano. Que legal, que legal. E essa capa é simplesmente da Marilena Nardi, artista gráfica da Itália, das melhores do mundo e que fez o cartaz do Salão Internacional de Humor de Piracicaba de 2025. Então Olha estamos, que o legal. humor gráfico nos une, né, Renato? E eu vou te mostrar a Exatamente. página impressa que saíram Olha que essas charges que a gente acabou maravilha. de comentar, né? Que maravilha. Eu quero. Vou botar um quadro. Isso aí. Tanto que é que terá. E eu já faço o convite, que eu sei que a sua agenda é lotadíssima, mas se puder,
venha pro Salão de Humor de Piracicaba aqui, pô. Não, eu vou, com certeza, irei. Tem que vir e vai ter uma recepção calorosa aqui pra você, com toda certeza, viu? Ah, que coisa boa, coisa boa. Estou muito feliz mesmo, muito feliz por esse reconhecimento e por fazer parte disso, poder passar uma mensagem, poder alegrar as pessoas, mas ao mesmo tempo cobrar também. Eu acho que são os dois lados que a gente tem que fazer. Maravilha. E o Instagram do nosso Renato Peters é bem simples. @RenatoPeters. Tudo junto. RenatoPeters. Acho que eu falei certinho, né? Tem que soletrar, que mesmo aparecendo na tela é importante, né? Renato Peters, tudo junto. Lá vai ter as charges do Renato. Estão sempre atualizando, né? E lá também você sempre coloca também os trechinhos lá, ou as colunas completas do Hora 1, como é que é? Isso, tá tudo lá. Coloco tudo lá, todo o meu trabalho. Enfim, tem que ser multiplataforma hoje, tá tudo lá. Ótimo, maravilha. E Renato, olha, eu fico feliz, vou falar de novo, porque é importante a gente ressaltar as boas iniciativas. Eu fico feliz de você ter conquistado, é um mérito muito grande você ter implantado esse espaço de charge num veículo de grande influência, de grande alcance, que é a TV Globo, né? Falam tanto da derrocada da TV, mas a TV, você pelas suas andanças aí pelo mundo, você sabe melhor que ninguém que a TV ainda é muito forte e atinge muita gente. E que bom também saber de você da expansão, da interatividade real que você está tendo agora com o seu quadro, incluindo generosamente trabalhos de pessoas que, de repente, se não fossem esse espaço, né? Talvez, como o bombeiro lá que você falou, o craque da caricatura, o bombeiro craque da caricatura, talvez nunca tivessem essa oportunidade na vida de mostrar uma faceta de talento, né? Que o brasileiro é um ser de muitos talentos, né? Graças a Deus, né? Não, exatamente, exatamente. E a gente recebe tantas surpresas, assim, de gente que, como o caso desse bombeiro, que o trabalho dele é muito bom. O trabalho dele é muito bom, assim como tem várias pessoas que mandam. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso para todo mundo. Maravilha. E vamos tentar, eu vou falar que eu vou tentar publicar outras charges suas no Capial. Por que tentar? Porque o jornal é mensal e a charge, às vezes, ela tem um prazo de validade muito curto para um jornal mensal. Então você pode ter certeza que eu vou me esforçar para continuar te publicando sempre que for possível, né? Por causa desse prazo limitado de validade da charge, né? Mas você está sempre bem-vindo, tanto para o nosso podcast aqui, os tentáculos do Capial aí, sejam quais forem, você está sempre de braços abertos aqui, de tentáculos abertos para você. Muito obrigado, Renato Peters. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E vamos nos encontrar aí no salão, a gente vai bater um papo aí. Se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um artista, mais um cara de talento aqui no podcast Capial. O podcast que também é jornal. Capial está toda semana, todo sábado, a partir das 10 da manhã, na TV Metropolitana de Piracicaba, entrevistando gente de talento que participa do Jornal de Humor impresso Capial. Jornal que vocês agora, se duvidavam, sabem que existe esse jornal e vai continuar existindo se Deus quiser, se o mercado deixar e se os cartunistas teimosos desse Brasilzão de meu Deus continuarem contribuindo e colaborando aqui com esse projeto de peso aqui, com o melhor do humor gráfico nacional. É isso aí, um grande abraço, até sábado que vem, tchau, tchau.